Uma boa noite a todos os presentes e a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Em nome de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do ano de 2026. Peço ao vereador Gilson Martins Salgueiro que faça a leitura da Bíblia. Boa noite a todos. Vou ler o Salmo de Davi 37. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie, habite na terra da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Peço ao primeiro secretário Edmar Corrêa Nascimento que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata ordinária número 015/2026. Ata da 15ª sessão ordinária do ano de 2026 da Câmara Municipal de Ponta Lacerda, realizado no 8º dia do mês de junho do corrente ano, com início às 18h09, no plenário Walter de Oliveira, da Câmara Municipal, situado na Avenida Minas Gerais, número 1226, Centro. Estando presentes os senhores vereadores Marta Cibele Lacerda Marquesan, que a presidiu, Edmar Corrêa Nascimento, que a secretariou, e os vereadores Carlos Henrique Ferreira Alencar, Kleber Sela, Kleber Ramos de Souza, Eurico Lucas de Souza Neto, Gilson Martins Salgueiro, José Cordeiro de Souza, Luana Aparecida de Souza, Ricardo Augusto da Silva, Euildo Pereira da Silva. Aberta a sessão, o vereador Eurico Lucas de Souza Neto fez a leitura da Bíblia. Na sequência, a presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da última sessão ordinária, que foi aprovada pela maioria dos vereadores. A presidente solicitou que o primeiro secretário fizesse a leitura do expediente, sendo apresentadas as seguintes matérias: indicações número 173, 176 e 180/2026, de autoria do vereador Edmar Corrêa Nascimento. Indicações número 174, 175 e 183/2026, de autoria do vereador Josué Cordeiro de Souza. Indicações número 177/2026, de autoria do vereador Kleber Sela. Indicação número 178/2026, de autoria do vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar. Indicação número 179/2026, de autoria do vereador Wildo Pereira da Silva. Indicação número 181/2026, de autoria do vereador Ricardo Augusto da Silva. Indicação número 182/2026, de autoria do vereador Clébio Ramos de Souza. Indicação número 184/2026, de autoria do vereador Gilson Martins Salgueiro, para que fossem encaminhadas aos órgãos competentes. Moção de aplauso número 07/2026, de autoria do vereador Clébio Ramos de Souza, juntamente com os demais parlamentares, para que seja encaminhada à comissão para emissão de parecer. Projeto de lei número 3.430/2026, de autoria do vereador Clébio Ramos de Souza, para que seja encaminhada à comissão para emissão de parecer. Projeto de lei número 3.428/2026, de autoria do Executivo Municipal, para que seja encaminhada à comissão para emissão de pareceres. Projeto de lei complementar número 3.429/2026, de autoria do Executivo Municipal, para que seja encaminhada à comissão para emissão de pareceres. Projeto de lei complementar número 3.429/2026, de autoria do Executivo Municipal, para que seja encaminhada à comissão para emissão de pareceres. Logo após, passou as comunicações, dando seu início ao grande expediente com os seguintes vereadores inscritos: Josué Cordeiro de Souza, Wildo Pereira da Silva, Clébio Ramos de Souza, Edmar Corrêa Nascimento. Passando a ordem do dia, não houve pedido de regime de urgência. Logo após, a presidente colocou em discussão e votação o requerimento número 015/2026, de autoria dos vereadores Wildo Pereira da Silva,
que foi aprovado por todos os vereadores. E em seguida, a presidente colocou em discussão e votação o requerimento número 016/2026, de autoria dos vereadores Carlos Henrique Pereira Alencar, Kleber Sela, Clébio Ramos de Souza e Wildo Pereira de Souza, que foi aprovado por todos os vereadores. Logo após, a presidente colocou em discussão e votação o requerimento número 017/2026, de autoria dos vereadores Wildo Pereira da Silva, que foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 017/2026, de autoria do vereador Wildo Pereira da Silva, que foi aprovado por todos os vereadores. Em seguida, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão referente à mensagem de veto número 03/2026, ao autógrafo da lei número 3.194/2026, de autoria do Executivo Municipal, que foi aprovado pela maioria dos vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação a mensagem de veto número 03/2026, ao autógrafo da lei número 3.194/2026, que foi reprovada pela maioria dos vereadores. Logo após, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão referente ao projeto de decreto legislativo número 01/2026, de autoria do vereador Carlos Henrique Pereira Alencar, juntamente com todos os parlamentares, que foi aprovado por todos os vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 01/2026, que foi aprovado por todos. Em seguida, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão referente ao projeto de resolução número 03/2026, de autoria da mesa diretora, que foi aprovado por todos os vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de resolução número 03/2026, que foi aprovado por todos. Logo após, a presidente colocou em discussão e votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei número 3.417/2026, de autoria do vereador Clébio Ramos de Souza, juntamente com os demais parlamentares, que foi aprovado por todos. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei número 3.417/2026, que foi aprovado por todos os vereadores. Em seguida, a presidente colocou em segunda discussão e votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei complementar número 3.421/2026, de autoria do Executivo Municipal, que foi aprovado por todos os vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 3.421/2026, que foi aprovado por todos. Logo após, a presidente colocou em segunda discussão e votação o parecer da comissão referente ao projeto de lei complementar número 3.422/2026, de autoria do Executivo Municipal, que foi aprovado por todos os vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 3.422/2026, que foi aprovado por todos. Em seguida, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão referente ao projeto de lei número 3.424/2026, de autoria do vereador Ricardo Augusto da Silva, juntamente com os demais parlamentares, que foi aprovado por todos. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei complementar número 3.424/2026, que foi aprovado por todos os vereadores. Logo após, a presidente colocou em discussão e votação o parecer das comissões referente ao projeto de lei complementar número 3.425/2026, de autoria do Executivo Municipal, que foi aprovado por todos os vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei complementar número 3.425/2026, que foi aprovado por todos. Em seguida, a presidente colocou em discussão e votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei complementar número 3.426/2026, de autoria do Executivo Municipal, que foi aprovado por todos os vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei
número 3.426/2026, que foi aprovado por todos. Logo após, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão referente ao projeto de lei complementar número 3.427/2026, de autoria do vereador Edmar Corrêa Nascimento, que foi aprovado por todos. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei número 3.427/2026, que foi aprovado por todos os vereadores. Nada mais a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida foi aprovada por todos. Câmara Municipal de Ponta da Serra, Estado do Mato Grosso, ao 15º dia do mês de junho do ano de 2026. Marta Cibele Lacerda Marquesan, vereadora presidente, e Edmar Corrêa Nascimento, primeiro secretário. Em votação, a ata que acabou de ser lida. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovada por todos. Peço ao primeiro secretário, Edmar Corrêa Nascimento, que faça a leitura do expediente. Indicação número 185/2026, autor Edmar Corrêa Nascimento. Senhora presidente, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jacques Francisco Bassi, com cópia ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Wesley Marques de Souza, que seja realizado estudo técnico e orçamentário visando a instalação de placas de identificação de ruas e atualização da numeração de residência nos bairros do município que ainda apresentam dificuldade de localização. Sala de sessões, 9 de junho de 2026. Indicação número 186/2026, autor Edmar Corrêa Nascimento. Senhora presidente, reapresenta a indicação número 375/2025, protocolada em 3 de setembro de 2025, onde indica o excelentíssimo prefeito municipal Jacques Francisco Bassi, com cópia ao secretário municipal de Obras e Infraestrutura e Serviços Públicos, senhor Wesley Marques de Souza, e ao secretário municipal de Educação e Cultura, senhor João Neres Lano Júnior, que sejam realizados estudos técnicos e orçamentários visando a pavimentação asfáltica do pátio do Centro Cultural de Eventos do município de Ponta da Serra. Sala de sessões, 10 de junho de 2026. Indicação número 187/2026, autor Gilson Martins Salgueiro. Senhora presidente, indica o excelentíssimo prefeito municipal Jacques Francisco Bassi, com cópia ao secretário municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, senhor Wesley Marques de Souza, que viabilize estudos e adote providência necessária para a reativação e construção de meios fios no bairro Residencial Vera, bem como os demais bairros do município onde houver necessidade, especialmente nos locais em que a estrutura se encontra danificadas, comprometidas ou inexistentes. Sala de sessões, 10 de junho de 2026. Indicação número 188/2026, autor Edmar Corrêa Nascimento. Senhora presidente, reapresenta a indicação número 381, protocolada nessa Casa de Leis em 10 de setembro de 2025, por meio da qual indiquei ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jacques Francisco Bassi, com cópia ao secretário municipal de Fazenda, o senhor César Augusto Paixão, que seja viabilizado estudos técnicos, jurídicos e administrativos visando a promoção da regularização fundiária nos bairros do município de Pontes e Lacerda. Sala de sessões, 10 de junho de 2026. Indicação número 189/2026, autor Gilson Martins Salgueiro. Senhora presidente, indica o excelentíssimo prefeito municipal Jacques Francisco Bassi, com cópia ao secretário municipal de Obras e Infraestrutura e Serviço Público, o senhor Wesley Marques de Souza, que viabilize estudos e adote providência necessária para a realização da limpeza das calçadas e meios fios em toda a cidade, com remoção do mato e vegetação excessiva, bem como ampliação de herbicida nos locais necessários para evitar rápido crescimento da vegetação. Sala de sessões, 10 de junho de 2026. Indicação número 190/2026, autor Josué Cordeiro de Souza. Senhora presidente, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal Jacques Francisco Bassi, com cópia ao secretário municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, senhor Wesley Marques de Souza, que sejam realizadas melhorias de infraestrutura urbana no bairro Vila Iguaçu, e incluindo manutenção da iluminação pública, limpeza de terrenos e áreas públicas, construção e recuperação de calçadas, melhorias no sistema de drenagem de águas pluviais, bem como a implantação de áreas de lazer, porque parque infantil acadêmico, ar livre, arborização e espaços de
vivência para as famílias do município de Pontes Lacerda. Sala de sessões, 10 de junho de 2026. Indicação número 191/2026, autor Kleber Sela, senhora presidente, diga ao excelentíssimo prefeito municipal, Jackson Francisco Bassi, com cópia do secretário municipal de esporte e lazer, a criação de um campeonato, torneio esportivo infantil municipal, destinado às crianças e adolescentes com idade entre 6 a 15 anos, contemplando modalidades esportivas a serem definidas pela administração municipal, conforme a demanda e estrutura disponível. Sala de sessões, 11 de junho de 2026. Indicação número 192/2026, autor Clébio Ramos de Souza, senhora presidente, indico ao excelentíssimo prefeito municipal de Pontes Lacerda, Jacques Francisco Bassi, com cópia secretária de Assistência Social e Trabalho, a senhora Lourdes Bassi, e com cópia secretário de Obras e Serviços Públicos, senhor Wesley Marques de Souza, que viabiliza estudos para implantação de creche da terceira idade no município de Pontes Lacerda. Sala de sessões, 11 de junho de 2026. Requerimento de voto de pesar número 04/2026. Senhora presidente, requeremos a mesa diretora, nos termos do regimento interno e ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado o voto de pesar à família do senhor João Cleiton de Oliveira Freitas, ocorrido no dia 9 de junho de 2026, deixando familiares, amigos e toda a comunidade pontes-lacerdenses consternado por sua partida precoce. Esse requerimento de voto de pesar é do vereador Clébio Ramos de Souza e os demais parlamentares. Projeto de decreto legislativo no 032/2026 concede o título de cidadão Pontes Lacerdense ao senhor João Braz da Silva. Esse projeto de decreto de título de cidadão é do vereador Ricardo Augusto da Silva e os demais parlamentares. Projeto de decreto legislativo no 033/2026, que concede o título de cidadão Pontes Lacerdense ao senhor José Antônio de Souza. Esse projeto de decreto legislativo do vereador Gilson Martins Salgueiro e os demais parlamentares. Projeto de decreto legislativo no 034/2026, concede o título de cidadão Pontes Lacerdense ao senhor Elcio Moreira Rufino. Esse título de cidadão é do vereador Clébio Ramos de Souza e os demais vereadores parlamentares apoiadores. Projeto de lei ordinária 3.432/2026, que dispõe sobre autorização para transferência de recursos financeiros ao Conselho da Comunidade de Pontes Lacerda, no valor de R$63 mil. Esse projeto de lei é do prefeito Jackson Francisco Bassi. Projeto de lei ordinário número 3.433/2026, que dispõe sobre autorização para transferência de recurso financeiro à Associação Lacerdense da Malha e das outras providências, no valor de R$8 mil. Esse projeto de lei é do prefeito Jackson Francisco Bassi. Projeto de lei ordinário número 3.434/2026, que dispõe sobre autorização para transferência de recurso financeiro à Associação dos Lavradores Unidos do Rio Alegre e das outras providências. É um valor de R$ 9.590. Esse projeto de lei é do prefeito Jackson Francisco Bassi. Projeto de lei ordinário número 3.435/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar
a doação de um bem móvel à Associação Ponzacerdense de Proteção aos Animais, ALPAS. É uma motocicleta marca Honda, modelo NX 125 Bros, ano 2025. 2015. Esse projeto de lei é do Poder Executivo, nosso prefeito Jacques Francisco Bassi. É o que temos, presidente? Passamos aos despachos. As indicações número 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 e 192/2026, de autoria dos vereadores, serão encaminhados aos órgãos competentes. O projeto Decreto Legislativo número 032, 033 e 034/2026, de autoria dos vereadores Ricardo Augusto da Silva, Gilson Martins Salgueiro, Clébio Ramos de Souza, que sejam encaminhados às comissões para emissão de pareceres. Os projetos de lei 3.432, 3.433, 3.434 e 3.400 3.435/2026, de autoria do Executivo Municipal, que sejam encaminhados à comissão para emissão de pareceres. Passamos às comunicações. Iniciaremos o grande expediente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos vereadores inscritos. Convido a Vossa Excelência, o excelentíssimo vereador Wildo Pereira da Silva, para fazer uso da palavra em tempo máximo de 9 minutos. Senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, meu amigo Vanderluz, sei da grata satisfação de vocês, que nos acompanham através das redes sociais, e de quem se encontra aqui nesse momento, nosso amigo da PAI. Quero aqui, já de começo, dar os votos pesares aí para o Vanderluz, para sua esposa, que é a mãe do menino que faleceu essa semana, em um trágico acidente que vitimou. E eu imagino a dor da Sudária nesse momento, né? É um momento muito triste, aonde a gente sabe o que é uma dor. Mesmo a gente não sendo parente, mas nós temos o sentimento, né? E sentimos dor também, e esse pesar fica agarrado dentro da gente, né? Mas eu peço a Deus que Deus abençoe Sudária, né? Que é dessa caminhada sem o filho agora, né? E você, Vanderluz, que também era o pai dele, né? E se Deus quiser, tudo vai ser conduzido da melhor forma possível. Senhora presidente, nobres vereadores, o nosso querido deputado, ele encaminhou um carro para a PAI há um tempo atrás, e esse carro sofreu um acidente e houve perca total, um carro praticamente 0 quilômetro. Infelizmente aconteceu esse trágico acidente e o carro ficou em péssimas condições de uso. Mas hoje recebemos uma boa notícia, que o deputado, de novo, através da emenda parlamentar dele, conseguiu mais um carro para a PAI. Então agora a nossa PAI, né, que tanto necessita do povo de Pontes Lacerda, das emendas parlamentares,
e de toda a população no modo geral. Precisa, sim, dessa ajuda. E o deputado está fazendo isso para que aquele carro que era tão necessitado, que fazia tanto serviço, infelizmente não tem mais, mas felizmente essa emenda chegou em boa hora. Senhora presidente, nobres vereadores, uma polêmica aí da caixa d'água que foi implantado lá na comunidade Matão. Eu quero deixar uma coisa aqui bem clara para os vereadores que esteve lá, vereador Carlinho, acho que o Dimar, não me recordo quem era o outro vereador, o Ricardinho. Eu quero falar uma coisa aqui. Eles fizeram o trabalho deles, o trabalho de político. Eles não são eles que fazem licitação, não são eles que contratam a empresa, e essa culpa não é dos vereadores. O vereador está fazendo a parte política deles. E isso eu vou deixar bem claro aqui. Mas também não poderia de reclamar os valores abusivos de uma caixa d'água, da colocação dessa caixa no local lá, que também achei muito acima dos valores. E a cidade hoje, inaugurar uma caixa d'água, a coisa está tão feia. Indaga a sua colocação, mas não tira o que aquelas pessoas estão recebendo lá, porque a caixa d'água é de suma importância naquela localidade. Sim, vereador. Eu não estou questionando quanto a caixa d'água nem a água. É uma obrigação do município mesmo. Concede uma parte? Sim. Igual você falou, concordo. É o nosso trabalho como vereador. Fomos cobrados pela população. Lembrando que mandato anterior, alguns vereadores que teve aqui, a Vila Matão sofreu com muita situação lá. E fomos chamados, nós vereadores que estavam lá, fomos chamados pela comunidade. No começo do ano, ou foi o ano passado, para ouvir a necessidade daquela população. E uma das necessidades era aquela caixa d'água. Então, nós vereadores fomos lá fazer uma entrega junto. Igual você falou, nós não somos responsáveis por licitação, por nada. Então, assim, se tivesse que voltar, voltava lá de novo. Não é comemorar uma entrega, mas para mim, que tem aqui, seria uma coisa simples. Mas para quem está lá, naquela localidade, o sofrimento, é o número 1 que aquela população nos pediu. Então, fomos lá fazer essa entrega para aquela população. Desculpa pegar o pedaço, os pastores. Não, tá certo. Aqui eu dou espaço para todo mundo. Aqui não tem esse negócio. Se tiver de reclamar, pode reclamar. Mas o meu questionamento, vereador, é quanto aos valores, né? Uma empresa que também, que supostamente a gente sabe que é amiga do prefeito, que não houve licitação. O dono da Concretubos é amigo pessoal do prefeito, que toma cerveja nos botecos, né? É isso que eu fico indignado. Por que não faz uma licitação, uma coisa correta, sem indicação, sem aquela amizade? Será que as outras pessoas não têm o mesmo direito de concorrer a uma licitação? Eu também fico indignado com a situação de inaugurar uma caixa d'água. Inaugurar a caixa d'água de plástico, sabe? Eu fico indignado com isso, porque poderia ser uma obra, poderia ser a abertura da escola lá, Arlindo. Poderia ser a abertura do posto de saúde. Daríamos parabéns. Vereador, você não concede a parte, não? Daríamos parabéns. Mas não foi. Foi simplesmente uma caixa d'água. Pelo amor de Deus. Olha os valores. É de assustar. As pessoas estão assustadas com os valores. São valores acima do que corre no mercado. Né? Uma caixa d'água que vale 16 mil, no contrato lá está absurdamente... Os valores estão bem acima do mercado. Então, essa indignação não é só minha, é da maioria da população que vê isso. E eu fico indignado com isso, sabe? Eu respeito a posição dos vereadores, eles fizeram a parte política deles e
tem que fazer mesmo. Mas não são eles que fazem a licitação. Aliás, nem foi licitação, foi uma tomada de preço, né? Então, não dá para engolir, sabe? Não dá para engolir. Esses dias atrás foi 10.500 sacos de cimento que compraram, que ainda não chegou aqui na casa para a gente saber aonde foram gastos 10.500 sacos de cimento. Nós fizemos as contas e eu até errei, viu, vereador Carlinhos? Dá mais de 15 carretas. Então, cabe cada carreta, uma bitrem, cabe 1.800 sacos de cimento. Então, é coisa de doido. Então, pediria aí para que a gestão, o prefeito aí, se atentasse realmente às necessidades do nosso município. Não estou falando que a caixa d'água não seja uma necessidade. Só um minutinho. Não estou falando aqui que a caixa d'água não é uma necessidade. É uma necessidade, sim. Mas, pelo amor de Deus, vamos usar o dinheiro público com mais cuidado, né? Com mais respeito. E as pessoas pagam... A nossa cidade está tão feia, tão suja, com a falta de tudo no nosso município, né? Você vê aí na saúde. Tem outra coisa. Fala da saúde, estou lembrando. Na saúde, tem ultrassom esperando há quase 8 meses. Tem ultrassom do ano passado e até o momento não fizeram uma licitação para comprar o serviço de ultrassom. Isso não é de engolir, não dá para engolir. As pessoas que necessitam de fazer ultrassom e nós aqui servindo de chacota para uma grande maioria da população. Eu não concordo, sou totalmente contra o desmando que está em relação à saúde e tanta coisa no nosso município. Cidade suja, infelizmente. Obrigado. Convido a Vossa Excelência, o excelentíssimo vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar, para fazer uso da palavra, tempo máximo de 9 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, cidadãos que estão em casa nos assistindo pelo Facebook, boa noite. Senhora presidente, população Pontes Lacerdense, uma das nossas funções é fazer a função de fiscalizar. E na semana passada, eu estava na capital e recebi um pedido de ajuda. E nem era para esse cidadão, porque ele disse assim, eu ainda tive condições de comprar o medicamento. E eu falei, me manda essa receita, que eu quero saber que medicamento é esse que está faltando. Né? Porque é melhor a gente ter certeza do que vai cobrar. Que pode ser um medicamento que o SUS não atende. Mas era simplesmente dipirona. Os senhores receberam, porque ele disse que mandou para outros vereadores. Amoxicilina e pantoprazol. Olha, eu não sou da área da medicina, só que eu tenho certeza que esses medicamentos são os medicamentos mais comuns. Eles são praticamente receitados para quase tudo. Dor de garganta, dor de cabeça, pantoprazol, se eu não me engano, é para o estômago. Remédio simples. E a nossa farmácia está em falta. Ele me mandou a receita e também me mandou o comprovante da farmácia. Ele gastou R$180. Para uma família que tem um salário mínimo de renda, é muito dinheiro. É a compra do mês. Então, nessa semana, estarei fazendo um requerimento à Secretaria Municipal de Saúde para tentar entender o que está acontecendo. Porque medicamento simples, na verdade, não pode faltar nada. Né? O poder público ele tem que estar pronto para atender
o cidadão, mas medicamento simples é um absurdo. Então, essa semana estarei encaminhando um ofício, um requerimento para a Secretaria Municipal de Saúde para entender o que aconteceu, porque a nossa sociedade não pode sofrer, eu imagino, por uma má administração, uma falta de gestão, porque não tem explicação, vereadora Luana, a senhora é da saúde, não tem explicação um dipirona, não, é só porque a senhora entende, é um absurdo, a amoxicilina, que se eu não estou enganado, é usado para garganta, né? E dipirona é dor de cabeça. E para quem bebe é o dipirona de 1 grama, para passar a ressaca. Me concede uma parte? Sim, senhora. Eu te dou toda a razão do mundo. Eu não tiro a razão nenhuma do munícipe em momento nenhum, porque na crise que a gente está, se for para comprar uma dipirona, pesa sim no orçamento. E a farmácia básica é uma obrigação do município manter. Então, eu só vou trazer uma informação que hoje eu também recebi uma queixa, falei com o farmacêutico responsável pelo município. Este ano foi o primeiro ano da implantação do pregão eletrônico. Então, no processo, que era para durar um mês, está arrastando mais de 6 meses, porque empresas do Brasil inteiro podem entrar de forma online no site do município e participar do pregão. E nós tivemos várias medicações, que é o que a gente chama de fracassado, que é o que ninguém se interessou a comprar. Aí tem que republicar. No caso da medicação específica, eu acredito que a amoxicilina com clavulanato, até o vereador Sela estava me questionando, eu acredito mesmo que tenha acontecido isso, porque faz parte da relação de medicação do município. A Novalgina, todos os prescritores que atendem no município, eles já sabem que não pode prescrever marca, porque o município, nem o Estado, nem a União não pode licitar marca, se licita princípio ativo. E a Novalgina é marca. Então, o prescritor tem que escrever dipirona, 500 gramas, 2 comprimidos, que dá 1 grama, de 8 em 8 horas. Não pode prescrever marca, e sim o princípio ativo. E no site do município, tem lá um linkzinho onde tem a relação de até do estoque, do que tem na farmácia do município. Então, todo prescritor, ele pode entrar lá. Aí não tem pantoprazol, mas eu tenho dimeticona, simeticona, omeprazol. O que eu tenho aqui que eu posso estar substituindo e que vai fazer o mesmo efeito? Então, a gente tem várias medicações que foram republicadas, algumas já foram pedidas, está para chegar, e, infelizmente, essa morosidade se deu pelo processo eletrônico. Então, que esse ano o município se atente e comece antes, já que o negócio é complicado. Vereadora, muito boa sua explicação. Eu já me adiantou muitas coisas. Mesmo assim, vou estar enviando o requerimento e formalizando, né, para a gente tirar todas essas dúvidas. Só que nós chegamos em um ponto na sua justificativa, e não da senhora, do que a Secretaria Municipal te passou. O cidadão comum, aquele lá do bairro, aquele lá da zona rural, ele não sabe que Novalgina é a dipirona e que a dipirona é a Novalgina. E se chega uma receita dessa na farmácia central, o mínimo é atender e distribuir esse medicamento. Ou devolver, orientar a pessoa a volta no seu posto de saúde ou no hospital e troca a receita. Mas não foi isso que aconteceu. Disseram que não tinha. E pode ser isso por causa do pregão eletrônico, e é uma modalidade. Está sendo obrigatório agora o poder público contratar assim. Estive em Cuiabá, também, como iniciei aqui no meu discurso, e esta semana, na quarta-feira, está o Clébio, o Guelo e o Kleber e eu estaremos indo à capital, uma reunião com o deputado Valmir Moreto, o Sindicato Rural, com o governo do estado, e o assunto é a Expoeste 2026. E esperamos, ansiosamente, que o nosso pedido, já feito na semana passada, seja atendido, para que possamos, na quarta-feira mesmo, né, vereador Clébio, Kleber e Guelo,
dar uma excelente notícia para os nossos munícipes. Primeiro, porque eu acredito e falo com certeza que a exposição ela não é só uma festa. Ela é um evento que movimenta todo o comércio local e regional. Lojas de roupa, lojas de bebida, supermercados, rede hoteleira. Então, movimenta toda a nossa sociedade. Então, nós precisamos que esse evento aconteça para movimentar o nosso comércio e girar dinheiro no nosso município. Além disso, se tudo der certo, nós também daremos uma outra excelente notícia aí para os nossos cidadãos. Então, na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, no governo do estado, para tratar com o Sindicato Rural e o governo do estado sobre a Expo Oeste. Vereador Kleber e cidadãos, uma luta de muitos políticos do nosso município, há muitos e muitos anos. E no dia 17 de junho, às 9 horas da manhã, vai acontecer a licitação para a contratação da empresa que vai construir o novo barracão da Feira Municipal. Uma conquista nossa, né, vereador Kleber? Que pedimos ali para o Irajá Lacerda, enquanto secretário executivo do Ministério da Agricultura, e destinou R$800 mil viabilizando a construção dessa obra. E também aqui quero agradecer ao executivo que recebeu essa emenda, fez o processo e vai ser licitado dia 17 de junho. Então, é uma conquista nossa que está saindo do papel e que nós vamos entregar para o cidadão... Mais um minuto só para finalizar. Para os cidadãos Pontes e Lacerdenses, principalmente para os agricultores de Pontes e Lacerda, que levam seus produtos para vender ali na Feira Municipal. E a medida desse barracão é a medida daquele que já existe lá, então vai atender também, talvez não toda os produtores, mas uma outra parte que já vai sair do sol quente e da chuva, graças aí ao empenho do vereador Kleber, do Carlinhos, do Irajá e de outros políticos aí para que isso acontecesse. Por hoje é só, uma ótima semana a todas e, presidente, eu estou precisando de mais minutos para repor os do passado aí, que eu fiquei sem, né? Só aproveitando, já que eu falei da senhora, aqui está o Vanderlúcio e a Sudária. Foi uma semana triste para eles, né? Perderam um filho. Eu acredito que não tem explicação para o tamanho da dor de vocês, mas nessa mesma semana, nós precisávamos de um projeto para a reforma do Rotary e a senhora fez essa doação desse projeto, então eu agradeço aqui publicamente a sua contrapartida para que esse projeto saísse do papel. Obrigado. Convido a Vossa Excelência, o excelentíssimo vereador Kleber Sela, para fazer uso da palavra, tempo máximo de 9 minutos. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público presente. Quero agradecer a Deus a oportunidade de mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, cumprimentar algumas pessoas. Primeiro, o seu Nilson lá de trás e o seu Nilson aqui da frente, sejam todos bem-vindos junto com seus familiares. É porque na ordem o seu Nilson lá, aquele seu Nilson lá de trás é o cidadão que mais se faz presente nessa casa. Sejam todos bem-vindos. Cumprimentar também a nossa imprensa, na pessoa do Adriano, do Peixoto, parabéns pelo trabalho. E também não poderia deixar de cumprimentar a senhora Sudária, nosso amigo Vanderlúcio, meus sentimentos. Tá? Hoje, há algum tempo, né, vai fazer 2 anos, perdi meu pai, então, com certeza, eu sei o que vocês estão passando, não sei a correlação de perder um filho, como perder um pai, mas acho que o sentimento do vazio é inexplicável. Então, meus sinceros sentimentos. Senhora presidente, quero falar um pouquinho também, não tenho muito entendimento em relação à questão dos remédios aí que o Carlinhos mencionou, porém eu procurei tirar algumas dúvidas com a nossa própria ex-secretária e vereadora Luana. Os remédios, outrora, que o munícipe procura, os nomes
prescritos na receita se chama Clavolin, Pantoprazol e Novalgina. Então, Clavolin, uma responsabilidade do município, direto. Pantoprazol e Novalgina, por ser uns nomes específicos, não poderiam ter sido substituídos. Porém, Luana, vereadora Luana, o que eu sugiro à secretária? E a senhora, enquanto ex-secretária e vereadora também, já que está havendo toda essa dificuldade de compra e remédio específico, que a secretária desenvolva ou coloque uma pessoa específica para que possa ir nos PSFs ou nos próprios ou no próprio hospital, quando sair essa receita, falar, olha, esse não tem, como a senhora me orientou, porém, esse é a mesma atividade, ele vai atender. Então, que seja nessa linha de raciocínio para que as pessoas não percam esse tempo. E não perca tempo, porque o sol é muito quente para ficar para baixo e para cima. Concordo plenamente com o senhor. O senhor vê, eu entrei agora no site do município, mostrei para o vereador Carlinhos amoxicilina com clavulanato comprimido. Tem 1.829 comprimidos no estoque do município. Dipirona 1 grama. Essa consulta é pública, tá? Qualquer um pode entrar e olhar. Dipirona 500 gramas, comprimido. Tem 11.646 comprimidos no estoque do município. Só que, infelizmente, o prescritor tem que prescrever princípio ativo, porque o município não pode, é proibido por lei, o município vender marca, comprar marca. O município tem que comprar o princípio ativo. Obrigado, Luana. Obrigado, minha sempre secretária. Mas trouxemos aqui, vereadora Luana, uma alternativa que é para que as pessoas não percam esse tempo, senhor Nilson. Porque a secretária, ela tem uma equipe muito grande. Então, vamos andar um pouquinho, vamos falar com os médicos, vamos falar com os hospitais, para que esse princípio ativo, já que eu não posso, o município não pode, eu faça de acordo com o que o município tenha e vá atender da mesma maneira. Então, não está muito difícil de resolver. Então, paralelo a isso, outras 3 famílias mencionadas por esse mesmo cidadão saíram sem medicação. Então, é injusto, né? Então, tem mecanismo de fazer. E já tem 1 ano e 6 meses de administração. E as pessoas não podem continuar pagando por isso. Gente, vou falar um pouquinho, é um assunto muito falado em relação à rodoviária. Gente, eu estive lá, quer dizer, eu estou lá quase todo dia. Gente, são os pombos, é questão de segurança, é essa questão dos moradores, vamos dizer assim. O que acontece, gente? A inalação da poeira ali, das fezes dos pombos, gente, ela traz um prejuízo muito grande para a saúde das pessoas. E é difícil de resolver? Não. Eu vou dar um exemplo aqui, seu Nilson. Na minha casa, eu tenho uma área lá, eu tinha problema com pardais, que deve ser pior que o pombos. O que eu fiz? Coloquei uma redezinha de proteção. Pronto. Por que o município, com tanto dinheiro que tem, com uma arrecadação de praticamente 300 milhões anuais, não consegue fazer isso? Então é injusto com as pessoas, não só com as pessoas que passam por a nossa cidade, como os munícipes que precisam da rodoviária para alguma ação, levar seus parentes, pessoas, amigos para viajar e se deparar com uma situação terrível, horrível, né? E, de certa forma, muito sutil. E daqui a pouco as pessoas vão começar a serem infectadas, nem vão saber do que foram infectadas. Então, segue aí mais uma dica, super simples de resolver, senhora presidente. Vou fazer um breve comentário a respeito da fala do cidadão lá do vídeo em relação ao prefeito Jackson. Eu até achei o prefeito Jackson muito gentil em atender às 2 da manhã, não sei que horário que o cara falou lá, mas há um problema aí muito sério, vereador Ricardinho. Esses problemas de som alto está crítico, gente. Principalmente, acho que todo mundo trabalha, mas aqueles que têm um tempo maior e dispensam seu tempo, estão atrapalhando a vida das pessoas, o sono, a saúde dessas pessoas. Não vou entrar no mérito do que o prefeito falou, porém, senhora presidente, nós vamos trazer aqui algumas informações, algumas sugestões, que o prefeito ele pode e tem o poder, como o cidadão disse, ele, excelência vereador Eurico,
é a autoridade maior do município. Então, ele, senhor Nilson, ele tem o poder da caneta e tem como fazer. Mas vamos lá. Mas eu vou aproveitar a fala das sugestões e vou mencionar mais outras situações que está, de certa forma, feio na nossa cidade em relação aos táxis, mototáxis e motoristas de aplicativos. E o que tem a ver a relação com o que eu vou falar do menino do som? Tudo. Porque cabe tão somente, vereador Clébio, o município fazer convênio com a Polícia Militar. A Polícia Militar é um órgão do Estado, ela não é do município. Então, para que o município ele tenha uma maior força na cobrança, ou ele faz gestão política, senta com o governador, ou ele faz um convênio e passa a exigir que se cumpra, que se faça. Agentes de trânsito. Nós temos apenas 2 agentes de trânsito que desempenham um papel funcional importante. Porém, nós perdemos um concurso que tinha outros tantos para serem chamados e não são chamados. Foi sugerido também, através de ofício, através de fala, criação da Guarda Municipal. Então, será que se eu tivesse todo esse poder de fiscalização na rua, em maior quantidade, será que realmente eu não inibiria essas pessoas ou outros de atos ilícitos? Então, mecanismo, senhora presidente, colegas vereadores, existem. Não está tão difícil. O prefeito está em Cuiabá, senta com o governador, ajuda nós. Usa do poder que tem, de autoridade máxima do município. Mas aí, como falar que não tem dinheiro? Tem dinheiro, senhora presidente. E é muito claro. Eu já falei isso aqui várias vezes, ou alguns já devem ter ouvido que eu vou repetir aqui. O que acontece em Pontes Lacerda? O município, o que acontece com o município? Eu prefiro pagar R$ 58,00 a hora para um motorista contratado por uma empresa do que pagar R$ 11,75, essa média aí, para um motorista concursado. Viu como tem dinheiro? Eu só não estou usando da forma correta. Então, eu estou levando para empresas ficarem mais ricas ainda. Não estou falando que as empresas não têm que ficar ricas, mas a disparidade do valor é muita. Há um desequilíbrio, sim. Então, por que eu não tomo essa decisão? Porque é conveniente ou porque é conveniente ou ainda não amadureci com 1 ano e meio de gestão? Mas dá tempo, tem 2 anos e meio ainda. A população não pode continuar sendo punida faltando ultrassom. Esperar 1 ano, 8 meses, 10 meses para fazer um ultrassom. E para falar, senhora presidente, para encerrar, falar assim, 1.508.000. É uma emenda do deputado Moreto, que está nas contas do município há 6 meses. Até agora, não compra o ônibus. E o transporte do município está sucateado. Sim, está. E também, agradecer o menino da APAI aqui, lembrar também, está na conta do município R$ 105.000, que o vereador Guelo se referiu, para a compra de um carro para uma instituição tão importante, tão responsável com os nossos alunos excepcionais. Parabéns, sim, deputado Moreto. Falha todo mundo tem, mas pelo menos o senhor vem demonstrando e vem trabalhando. Convido a Vossa Excelência, o excelentíssimo vereador Clébio Ramos de Souza, para passar. Convido a Vossa Excelência, vereador, por tempo máximo de 9 minutos. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres vereadores, vereadora Luana. Quero cumprimentar o senhor Nilson, sempre se faz presente aqui, representando o bairro Morada da Serra. Também Claudinei, ali representando a PAI, seja bem-vindo. Toda a família do seu Wilson, sejam todos bem-vindos. Cumprimentar também a minha filha Ana Luísa, que se faz presente aqui, veio me assessorar nesta noite. E também já quero cumprimentar o Vanderlúcio, Dona Sudária, todos que acompanham. Felizmente, sempre eu digo nessa Casa de Leis, Vanderlúcio, quão bom se nós pudéssemos homenagear as pessoas em vida. A coisa que eu falo sempre com os meninos aqui, com os vereadores, que é o que nós menos gostamos de fazer, é nota de pesar. E coube a mim fazer a nota de pesar ao João Cleito.
E conheci ele na época do Covid, quando nós atendíamos o pai dele lá, o seu Silmar, lá na casa dele. E uma pessoa excepcional. Uma pessoa que Pontes Lacerda perdeu muito em perder a vida dele. Um acidente trágico e bem da forma da personalidade dele, que é sempre o que eu tenho cobrado nessa tribuna. E ele perdeu a vida porque tinha empatia quando você se coloca no lugar de outra pessoa. E ele se colocando no lugar de companheiro de trabalho, passando altas madrugadas naquela BR, viu o outro veículo parado e foi ajudar o companheiro de trabalho. Infelizmente, a morte ela é traiçoeira e ceifou a vida do nosso amigo João Cleito naquela situação. Mas isso nós não podemos tirar o crédito nem o mérito dele, que é o que falta no mundo, é o que falta na nossa sociedade, é a empatia. É quando você se coloca no lugar da outra pessoa e se dispõe a ajudar. Infelizmente, isso tem acontecido com algumas pessoas, mas são ossos do ofício. Mas ele morreu, aconteceu o acidente, fazendo o que ele mais gostava de fazer, que era ajudar as pessoas. Por isso, tantas pessoas nos cortejos, por isso, tantas pessoas no velório. Eu estive ali acompanhando e não é fácil. Algumas pessoas, quando eu saí do velório, queriam me cumprimentar e eu não consegui cumprimentar as pessoas. Porque eu me coloquei no lugar da família. Ele tem um filhinho mais ou menos da idade do meu. 2 filhos, né? Quase 2 anos, né, Vanderluz? E eu estava com ele lá fora e ele toda hora pedia para ir ver o papai. Porque ele não entendia que o pai dele estava ali. A gente falava, seu pai está no céu. E ele não entendia que ele queria ver o pai dele. E ele não falava, não, o papai está ali. E é isso, nós temos que se colocar na situação do semelhante, na empatia, que era o que o João Vitor fazia, que o João Cleito fazia. E isso que ele deixou para nós é um legado de pessoas que gostam de servir pessoas. Parabéns, dona Sudara, pelo filho que a senhora teve. Um homem de caráter, um homem honesto, um homem trabalhador, que juntamente com o Vanderlúcio, seu Silmar também, que Deus o tenha, ajudou a fazer e a construir um homem para a nossa sociedade. Coube a Deus levar ele, mas que fique o legado, que quem perdeu mais foi a nossa sociedade, a nossa população, porque o legado dele ficou de uma pessoa de bom coração, de boa índole, e a gente deseja as nossas condolências aqui da Câmara. O nosso sentimento é o que nós podemos fazer. E fica registrado a nossa nota de pesar. Depois eu vou passar para vocês, mas que Deus continue confortando o coração da família. Eu falo que quem tem essa dor é só quem está para perder um filho, porque eu acho que não existe dor, porque não existe palavra que denomine a dor de perder um filho. Mas Deus vai confortar o coração. Essa dor, acho que ela não passa. Mas Deus dá conforto, dá refrigério para toda a família. Deus abençoe, Vanderlúcio, Deus abençoe a dona Sudária, toda a família. Senhor presidente, quero falar um pouco dos nossos trabalhos. E a gente cobra bastante o executivo. E eu também quando tenho que agradecer, nós temos que agradecer. O executivo sancionou minha lei, uma lei de minha autoria, aonde nós vamos deixar, a Águas de Pontes Lacerda vai ser obrigada a não cobrar daquelas pessoas que pagam taxa fixa de água e esgoto quando faltar mais de 24 horas. Não é justo com a nossa população que o morador fique 3, 4 dias sem água e no final do mês venha a taxa completa. Se ele ficou 3, 4 dias sem água, que venha descontado R$1 por dia. E o prefeito sancionou essa lei e ela entrou em vigor. Mas a empresa Águas vai recorrer, o problema é dela. Enquanto nós estivermos aqui, vamos fazer outros projetos semelhantes a esse, assim como nós fizemos da proibição da cobrança da taxa de água, da religação, e eles recorreram e ganharam. Nós recorremos, perdemos, mas essa lei não onera a empresa, porque eles estão onerando o cliente.
Então, acredito que desta vez a lei vai pender para o lado da população e não para o lado da empresa. Também fizemos uma lei, senhor presidente, a proibição das músicas impróprias nos trenzinhos da alegria. Vai para a votação hoje, eu já conto com a colaboração dos pares. Não é admissível você levar seu filho para dar uma volta no trenzinho da alegria, na carreta da alegria, como dizem aí, e aquelas músicas impróprias, se ela é denominada para crianças, como que coloca aqueles funk proibidão? Não tem cabimento. Então fizemos uma lei proibindo esse tipo de música naqueles trenzinhos da alegria, nas carretas da alegria, que circulam na nossa cidade. Vai para a votação hoje. E essa lei também, vereadora Luana, que disponibiliza a lista de medicação no portal da transparência, é lei de minha autoria, que foi feita e sancionada em 2024. Uma lei muito importante para a nossa população. Não, foi sancionada, graças a Deus. Foi derrubado? Acho que não. Eu vou verificar. Sobre a questão da segurança, vereador Kleber Sela, falando sobre a situação da segurança pública no município de João de Lacerda, já fizemos alguma indicação aqui nessa gestão, na gestão passada, sobre a hora remunerada. A hora remunerada, vereador Carlinhos, você sabe como funciona. O município PROD faz um projeto de lei, elabora um projeto de lei, manda para esta casa, vereador Guelo, aonde o município pode pagar hora extra para os policiais. Para bombeiro, policial civil, agente penitenciário, policiais penais, e outros instituições de segurança. Então, assim, não é difícil resolver essa situação. Conversa com o comandante, faz um projeto de lei bonitinho lá na prefeitura, manda para esta casa, nós aprovamos e pode pagar a hora remunerada para os agentes de segurança. Ou faz concurso para a guarda municipal. Mas o mais rápido e prático é a hora remunerada. Então já fizemos essa indicação para a hora remunerada e tomara a Deus que seja atendido. Outra questão que eu quero falar, e esses dias eu passando pela nossa cidade, eu tenho andado bastante, eu ando bastante pela nossa cidade, e ali próximo da Caixa tinha um senhor que ficava dormindo ali na Caixa Econômica. Depois ele estava dormindo em frente à associação comercial, e eu fiquei com vergonha de ser político no nosso município. Eu passei com a minha esposa ali e vi aquela situação, uma pessoa dormindo ali, e o poder público não fazer nada. Pessoas abandonadas, dormindo na calçada. Eu falei, eu como político desse município, ver a situação de um morador desse, eu não ter autonomia, mais um minuto, por favor. Eu não ter autonomia para resolver essa situação, eu fiquei chateado comigo primeiramente. E depois com o Poder Executivo, com a assistência social. Eu acho que tem que ter um olhar sensível, tem que patrulhar a cidade, tem que organizar a cidade. Aí você vê um senhor lá, não sei quantos anos aquele senhor tinha, mas eu acredito que passava dos 60, 70 anos, dormindo lá na frente da associação comercial. Um frio de lascar. Nós temos que pedir um TAC para a promotoria, faça um TAC, resolva esses problemas. Pega aquele cidadão, leva para o lar dos idosos, cuida dessas pessoas que estão em nossa cidade. Concede uma parte, vereador? Sim. Esse senhor, não só você fica indignado com a situação, mas nós também já ficamos inúmeras vezes, até eu tentei ajudar ele, o Gilson, outros parlamentares, o Carlinho, já foi levado lá para o lar do idoso, ele chega lá, xinga todo mundo, nem os parentes que é ele, tá? Tentando fazer tudo para levar ele embora, mas ele não aceita, coloca ele no lar do idoso, ele fala que vai roubar o dinheiro dele, e sim, não tem, já tentando fazer de tudo para ajudá-lo. Eu sei que já terminou o tempo do vereador, mas a vereadora Marta vai dar 2 segundos, porque o Ricardo intrometeu, eu também estou intrometendo. E a história dele é longa, vereador Kleber. Sim, já me pediram, eu também já fui atrás. O serviço social já foi acolher por 2, 3 vezes. E eu não ia falar porque se trata de informação pessoal, mas é uma questão particular dele e ele não quer. Só um pouquinho, só vou concluir. Não, só um minuto, só vou concluir. Por isso que tem que ter o TAC, que é termo de ajuste de conduta. Pega compulsoriamente, interna em uma clínica e resolve o problema. Por isso que eu falei do TAC. O TAC é para isso, é para resolver a situação. Os usuários de droga, da mesma forma, eles não querem ser tratados. Se você for fazer a vontade do usuário, ele não vai sair. Por isso que existe o TAC,
para pegar compulsoriamente e resolver o problema da situação. Porque todos os moradores de rua não querem sair da rua. Então vai encher a cidade de morador de rua e de usuário de droga, nenhum quer. Mas tem que achar uma forma de resolver a situação. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Passamos à ordem do dia. Não há regime de urgência. Em discussão, o requerimento de votos de pesar número 004/2026, de autoria do vereador Clébio Ramos de Souza. Em discussão, E aí, som? É esse aqui? Requeremos a mesa diretora, nos termos do regimento interno e ouvindo o soberano plenário, que seja encaminhado o voto de pesar à família do senhor João Cleiton de Oliveira Freitas, ocorrido no dia 9 de junho de 2026, deixando familiares, amigos e toda a comunidade ponce-lacerdense transtornados por sua partida precoce. João Cleiton nasceu no dia 15 de outubro de 1991, no município de Pontes Lacerda, filho de Zilmar Assis de Freitas e Sudária Maria de Oliveira Freitas, filho dessa terra. Aqui nasceu, cresceu e construiu a sua história sempre pautada pelos valores da honestidade, do trabalho e do respeito ao próximo. Desde muito jovem, destacou-se por seu caráter exemplar, sendo reconhecido por todos como homem de bem, trabalhador, humilde e extremamente prestativo. Possuía um coração generoso e um espírito solidário, sempre disposto a estender a mão a quem necessitasse, sem medir esforços para ajudar aqueles que cruzavam o seu caminho. A sua trajetória foi marcada pela simplicidade, pela dedicação à família e pelo amor à sua cidade. João Cleiton cultivou ao longo da vida amizades sinceras e conquistou o respeito de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. A sua presença transmitia alegria, confiança e companheirismo, características que ficarão eternamente guardadas na memória daqueles que conviveram com eles. Quando criança, com o novo casamento de sua mãe, foi criado pelo padrasto, o senhor Vanderlúcio, por quem tinha a profunda admiração, carinho e respeito, mantendo uma relação pautada pelo amor familiar e pelos ensinamentos que ajudaram a moldar o seu caráter íntegro e a sua personalidade generosa. A sua partida ocorreu em circunstâncias que refletem exatamente quem ele era. Na madrugada do dia 6 de junho de 2026, movido por sua bondade e espírito humanitário, parou para prestar auxílio a uma pessoa que necessitava de ajuda em razão de um caminhão com problemas mecânicos. Durante esse ato de solidariedade, foi vítima de um trágico acidente, após o veículo desprender-se e passar sobre ele, causando graves ferimentos que culminaram em seu falecimento no dia 9 de junho. A sua despedida causa profunda comoção, não apenas pela tragédia em si, mas principalmente porque interrompeu a vida de um jovem cheio de sonhos, projetos e esperança. João Cleiton tinha apenas 34 anos de idade, uma vida inteira pela frente, inúmeros planos a realizar e muitos momentos a compartilhar ao lado daqueles que o amavam. Neste momento de imensa dor, deixa sua esposa, Rosana Rosa da Silva Freitas, e seu filho, ainda pequeno, João Arthur da Silva Freitas, familiares e amigos inconsoláveis diante de uma perda tão
repentina e dolorosa. Entretanto, deixa também um legado de bondade, solidariedade, honestidade e amor ao próximo, valores que servirão de exemplo para futuras gerações. Embora as palavras não sejam capazes de amenizar a dor da ausência, fica a certeza de que sua memória permanecerá viva nos corações de todos aqueles que tiveram a honra de conhecê-lo. Seu gesto final, marcado pela coragem, pela disposição de ajudar alguém com necessidade, revela a grandeza de sua alma e demonstra o homem extraordinário que foi durante toda a sua vida. Diante disso, a sociedade Pontes Lacedense, neste ato representada pela Câmara Municipal de Pontes Laceda, por incentivo do vereador Clébio Ramos de Souza, juntamente com os demais vereadores Luana Aparecida de Souza, Marta Sibeli Laceda Marquesan, Gilson Martins Salgueiro, Edmar Correia Nascimento, Josué Cordeiro de Souza, Eurico Lucas de Souza Neto, Ricardo Augusto da Silva, Carlos Henrique Ferreira Alencar, Kleber Sela, Hildo Pereira da Silva, externam os mais elevados sentimentos de pesar pelo falecimento de João Cleiton de Oliveira Freitas. Combati o bom combate, guardei a fé. Fica aqui a nossa homenagem a este grande guerreiro, grande amigo, grande filho, grande pai, grande pessoa que foi e sempre ficará guardada em nossas memórias. Em discussão. Em votação, o requerimento número 004/2026. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Parecer da moção de aplausos número 006/2026. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da moção de aplausos 006/2026. Parecer número 01/2026 da moção de aplausos número 06/2026. Relatório. A moção de aplausos foi devidamente analisada por essa relatoria, no qual verificou se está em conformidade com a legislação vigente. Voto do relator. Diante o exposto, opina por sua aprovação na forma original. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Data da assinatura eletrônica. Carlos Henrique Ferreira Alencar. Relator. Demais membros: José Cordeiro de Souza e Kleber Sela. Em discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre a moção de aplausos número 006/2026. Em discussão. Em votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Em discussão, a moção de aplausos número 006/2026. Não, valeu. Em discussão. Nesta noite, essa Casa de Leis presta uma justa e merecida homenagem às servidoras Daniele, Fátima, Luana e Rafaela, profissionais da empresa matogrossense de pesquisa, assistência e extensão rural, a Empaer, mulheres que fizeram do serviço público uma verdadeira missão de vida. A agricultura familiar é uma das maiores riquezas do nosso município. Por trás de cada propriedade fortalecida, de cada produtor orientado,
de cada família que consegue permanecer no campo com dignidade, existe o trabalho silencioso, perseverante e comprometido dessas mulheres, que levam conhecimento, esperança e desenvolvimento às nossas comunidades rurais. Falar da história da Empaer em Pontes e Lacerda é falar da senhora Fátima Aparecida Chaves de Paulo. São 41 anos de serviços prestados à instituição, desde os tempos em que o escritório funcionava em uma pequena sala cedida pela Prefeitura Municipal. Primeira servidora administrativa concursada da unidade local. Fátima ajudou a construir, com dedicação e amor, a credibilidade da Empaer junto aos produtores rurais e às instituições parceiras, conhecida carinhosamente como Professora Fátima. Ela sempre fez do acolhimento e do respeito aos produtores a sua marca registrada, demonstrando que servir ao próximo é uma vocação que ultrapassa os limites da profissão. A engenheira agrônoma Luana Longo, a minha abelhinha, né, como eu costumo dizer. Você quer saber de abelha, você fala com essa moça, ela adora. Realizou um sonho cultivado desde a juventude, trabalhar na Empaer. Aprovada em curso público, tomou posse em 2017, com um lindo testemunho de fé a Santo Expedito. Ela teve seu sonho realizado através de um pedido de coração. E desde então, dedica-se incansavelmente a melhorar a vida dos produtores rurais. Sua trajetória é marcada por histórias que revelam o verdadeiro sentido do extensionismo rural, ajudando a realizar desejos e expectativas dos produtores, entregando produção e, mais do que isso, colhendo dignidade, alegria e gratidão, mostrando que o trabalho vai muito além da assistência técnica. Ele transforma vidas. A médica veterinária Rafaela Sanches Lima, que atua em Pontes e Lacerda desde 2016, tem dedicado sua carreira ao fortalecimento da bovinocultura leiteira e à melhoria genética dos rebanhos do nosso município, por meio de projeto de transferências de embriões. E, além disso, trabalha na elaboração de projetos do PRONAF, na emissão de documentos e incentivo à regularização das agroindústrias. Seu compromisso é aumentar a renda das famílias rurais, promover a sucessão familiar e valorizar especialmente a mulher do campo, levando conhecimento e oportunidades para quem produz e sustenta grande parte da nossa economia local. A extensionista social e nutricionista Daniele dos Santos Tavares tornou-se moradora de Pontes e Lacerda com sua família em 2005 e iniciou sua caminhada na Empaer em 2017. Após experiências técnicas nas unidades da Empaer de Aripuanã e Juína, retornou em 2024 para continuar a servir à cidade que escolheu como lar. Seu trabalho vai muito além das políticas públicas e do incentivo a agroindústrias. Daniele leva conhecimento por meio de oficinas de derivados de alimentos e artesanato, além de promover a capacitação das nossas merendeiras. Quero aqui te agradecer, viu, Dani, pelo esforço, foi muito bom, as meninas ficaram muito gratas. E dentre outras tarefas desenvolvidas no nosso município. Essas meninas maravilhosas são as grandes responsáveis pela realização do tradicional Encontro da Mulher Rural, evento que reúne conhecimento, saúde, empreendedorismo, autoestima e valorização das mulheres rurais, que vivem e trabalham, demonstrando o olhar humano e acolhedor, fazendo da extensão rural e social um instrumento de transformação e inclusão. Por isso, em nome desta Casa de Leis, e em especial, eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar apresentando essa moção de aplausos, porque muito além da vereadora, vocês sabem que aqui vocês têm também uma mulher rural.
Então, fico muito grata pelo trabalho apresentado por vocês. E é com extrema e profunda gratidão e reconhecimento a você, Daniele, a senhora Fátima, Loana e a Rafaela, que eu peço, né, juntamente com os meus colegas aqui, o apoio para hoje podermos, né, dar essas honrarias a vocês que tanto merecem. Quero pontuar também aqui a presença da Dona Remédios, maravilhosa, incrível, não tenho o que dizer sobre essa pessoa. Quem sabe o trabalho que a senhora realizou, o quanto a senhora contribuiu para o nosso município. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada uma de vocês. Vocês têm deixado um legado grandioso nas nossas comunidades. Que Deus abençoe. Obrigada. Em discussão. Em votação, a moção de aplausos número 006/2026. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovada por unanimidade. Parecer da moção de aplausos número 017/2026. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da moção de aplausos número 017/2026. Parecer número 01/2026 da moção de aplausos número 017/2026. Moção de aplausos à senhora Luzia Francisca da Costa Castilho, em reconhecimento à sua notável trajetória como assistente social, profissão exercida com dedicação, ética, sensibilidade humana e compromisso com a promoção da cidadania e da justiça social. O relator, após a análise da referida moção de aplausos, opina por sua aprovação na forma original. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em 15 de junho de 2026. Kleber Sela, relator, Carlos Henrique Pereira Alencar, vice-presidente, e Josué Cordeiro de Souza, presidente. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre a moção de aplauso número 017/2026. Em discussão. Em votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovada por unanimidade. Em discussão, a moção de aplauso número 017/2026. Em discussão. Em votação, a moção de aplauso 017/2026. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Pareceres do projeto número 3.430/2026. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei número 3.430/2026. Parecer número 01/2026 do projeto de lei ordinário 3.430/2026. Ementa, dispõe sobre a proibição da execução de músicas impróprias nos veículos coletivos utilizados para fins de diversão que transportam crianças, conhecido como Trenzinhos da Alegria, no município de Pontes da Cerda. Primeiro relatório, chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação projeto de lei supracitado que tem por finalidade proibir a execução de músicas impróprias nos chamados Trenzinhos da Alegria, quando houver transporte de criança até 12 anos incompletos, estabelecendo parâmetros de proteção ao público infantil, bem como regras de decoro e respeito ao sossego público. O projeto também prevê penalidades administrativas em caso de descumprimentos e
determina que o Poder Executivo regulamenta a matéria. Segundo, análise jurídica e constitucional. A proposição encontra-se em amparo com a constitucional, especialmente no que se refere à proteção integral da criança e adolescente prevista no artigo 227 da Constituição Federal, a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual, conforme o artigo 30, 1 e 2 da Constituição Federal. É dever do Poder Executivo zelar pelo bem-estar, pela formação moral, social das crianças, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal número 8.069 de 1990. A matéria também se insere no âmbito do poder de Polícia Administrativa Municipal, especialmente no tocante à regulamentação de atividades de lazer que utilizam vias públicas e depende de alvará municipal. No tocante à técnica legislativa, o projeto apresenta a redação clara, coerente e compatível com as normas da Lei Complementar número 095/1998, não havendo vícios formais ou materiais que impeçam sua tramitação. Não se verifica qualquer afronta de direitos fundamentais à livre iniciativa ou liberdade artística, uma vez que a restrição é específica, proporcional e voltada exclusivamente à proteção da criança, grupo constitucionalmente tutelado. Terceiro, conclusão. Diante do exposto, essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina pela constitucionalidade, legalidade técnica, legislativa adequada e, portanto, pela aprovação do projeto de lei 3.430/2026, por não apresentar qualquer óbice jurídico à sua tramitação. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 3.430/2026. Em discussão? Em votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 3.430/2026. Em votação, o projeto de lei 3.430/2026. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Quero aqui deixar em nome de todos dessa Casa de Leis os nossos mais sinceros sentimentos ao Sr. Vander Lúcio e à Dona Sudária, todos os familiares, que Deus possa confortar o coração de vocês. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que será no dia 22 de junho de 2026, às 18 horas. Tenham todos uma boa noite, uma excelente semana. Eu quero convidar a todos aqui para vir à frente, para a gente poder registrar esse momento. Muito obrigada.